Ontem você começou a conhecer o trabalho da APAE de Uberaba na reabilitação de pessoas com deficiência. Hoje você vai saber toda a técnica que há por trás desse belo trabalho com os cavalos terapeutas. Ver a evolução de pessoas que sequer andavam e hoje montam sozinha é a grande vitória dos terapeutas que se dedicam à ecoterapia. Na APAE de Uberaba, todo o processo da chegada dos animais na instituição teve a participação das crianças. O primeiro cavalo que nós trouxemos, nós fizemos inclusive um processo para escolher o nome dos cavalos, onde os alunos, deram nome, e naquela época deram o nome de brinquedo no cavalo, que era realmente o que eles entendiam que seria aquele cavalo. Então, a partir disso é que nós fomos aprimorando a nossa técnica, escolhendo o cavalo ideal para a ecoterapia, e hoje nós estamos aí com os nossos 3 cavalos, considerando que são os cavalos ideais para o trabalho que é feito aqui dentro. Existe uma série de fatores que elegem os cavalos perfeitos para essa terapia. Além de bonitos e extremamente dóceis, esses terapeutas equinos precisam acumular uma série de outras características igualmente importantes. O primeiro cavalo ideal ele tem que ser um cavalo dócil, um cavalo que não se importa com mudanças abruptas de barulho, de movimentos, Então, o primeiro, cavalo dócil. O segundo critério de escolha é um cavalo que possa ter aquele movimento bem feito, tridimensional. Um cavalo que consegue ter um passo alongado, que provoca um movimento mais amplo nesse praticante. E também um cavalo bonito, Porque, além de tudo, nós utilizamos o visual do cavalo, que é um animal imponente, que é um cavalo, ele aceita a pessoa com deficiência da forma que ela é, ele não se importa se ela baba, se ela tem uma síndrome, enfim, todos para ele são iguais. É o que nós queremos para a nossa sociedade, E o cavalo já faz isso há muito tempo sem preconceito. Então, esse cavalo parte da docilidade, da conformação desse cavalo, E depois da beleza do cavalo também, que nós achamos ser importante, sim, para que o paciente, o praticante, tenha um bom vínculo com esse cavalo, que se desenvolva de uma forma muito melhor. Imagine o quanto é bom uma criança que está confinada a uma cadeira de rodas, que nunca teve a sensação de ficar na posição de bipedestação, na posição em pé, ereta, quando sobe no dorso de um cavalo. Ela sempre viu o mundo por baixo. Nós sempre estávamos do lado desse praticante, desse paciente, e ele olhando a gente ou ela de baixo para cima. Quando esse paciente senta sobre o dorso do cavalo, vocês não têm noção do brilho do olhar dessa criança que está vendo o mundo agora de forma diferente, está vendo o mundo agora de cima para baixo. Vendo todo mundo, conseguindo alcançar novos horizontes com seus olhares, Cavalgando em matas antes não cavalgadas. Na ecoterapia, o cavalo é o ator principal na reabilitação de pessoas. A sua importância é tamanha que existem vários estudos para definir o cavalo ideal. Veja as principais características no quadro Você Sabia? O cavalo da ecoterapia necessita ser um animal dócil, de boa índole, treinado e destinado para essa atividade especificamente, resultando em um cavalo obediente e de fácil manejo. Veja alguns pré-requisitos fundamentais para a escolha desses animais. Cavalo sem histórico de agressividade. Os cavalos são associativos, ou seja, guardam memórias em seu cérebro que podem ser resgatadas a qualquer momento. Por isso, é muito importante saber o passado desse cavalo. Muitas vezes, atitudes agressivas no manejo anterior são lembradas no presente, fazendo-o ter atitudes incompatíveis ao trabalho terapêutico, como o refúgio ao movimento do praticante, por exemplo. Animais bem conformados. A conformação do animal deve apresentar aprumos regulares e cascos simétricos, entre outros quesitos corporais, como a estatura, por exemplo. O ideal é que o animal tenha 1,60 m de altura, facilitando o acesso dos terapeutas no apoio ao praticante. Essa avaliação é importante ser feita pela equipe. Não há nada que se proíba um cavalo grande ou um cavalo menor. Nós notamos que o cavalo maior ele tem um movimento mais alongado, então para uma criança
que você quer um movimento mais forte, ele promove. Mas para quem está do lado, um cavalo muito alto, ou seja, o terapeuta, ele é um cavalo que causa um certo desconforto. Então nós podemos amenizar isso, por exemplo, iniciando o tratamento com um cavalo menor. Quando essa criança estiver já de uma forma mais apta a ficar sozinha no cavalo, sendo apenas de um apoio mais moderado, nós passamos por um cavalo maior. A questão do cavalo mais gordo, mais de uma largura maior, ele é contraindicado em poucos casos, pacientes que não conseguem às vezes abrir muito a perna, mas de modo geral essa avaliação, e como você tem vários tipos de cavalo, e aqui dentro a gente tem 3 tipos com 3 raças diferentes, você consegue, através da avaliação que os profissionais fazem, chegar ao cavalo a indicação ideal para ele. O trote como andamento. O cavalo a ser adquirido tem que ter o trote como movimento. Somente através do cavalo de trote são alcançados os objetivos neuromotores propiciados por estímulos próprios a esse andamento, conhecido como movimento tridimensional. As fêmeas e a ecoterapia. O uso de fêmeas também é bastante discutido. Muitas delas podem ter reações explosivas ao serem abordadas por garanhões durante a terapia. Por isso, muitos centros de ecoterapia dão preferência a machos castrados, evitando assim esse risco para o praticante e para o animal. Além do trabalho de ecoterapia realizado com os praticantes montados a cavalo, também tem a opção da charrete. Ela serve para aqueles praticantes com um pouco mais de dificuldades em montar ou então para aqueles que ainda têm medo do animal. Ela tem essa função também. Às vezes aquela criança que tem uma aversão ao cavalo a princípio, porque o cavalo é grande, às vezes ele causa um medo, né? Então nós conseguimos aproximar através da charrete, porque existe uma distância entre o animal e o praticante. E nós também conseguimos com isso aqueles praticantes que não dependem basicamente do movimento tridimensional, mas depende sim do ambiente que o cavalo promove, do lugar, né? Porque a terapia é gostosa com o cavalo. Então nós usamos 2 e aumentamos o número de atendimentos. Então nós vamos de 3, a gente leva praticantes que têm a mesma deficiência e ali o terapeuta vai fazendo jogos, vai fazendo brincadeiras, uso de fantoche, em que usa aquele meio do cavalo para uma terapia gostosa e que vai ser muito mais proveitosa. Na APAI, 3 raças são usadas no tratamento. Alex nos fala que o mais importante que a raça é saber perceber a índole do animal. Cada cavalo nós aprendemos a conhecer, igual as pessoas também, né? As pessoas têm as suas particularidades, o cavalo também tem. Então nós temos aquele cavalo que tem uma relação melhor com o autista, aquele cavalo que é mais intolerante com o autismo. Então, enfim, a gente sabe fazer essa jogada para escolher o cavalo ideal. Nós temos aqui um cavalo da raça árabe com persa, que é um cavalo alto, inclusive, né? De nome Arco. É um cavalo que tem as suas características, inclusive temperamentais, né? Mas é um cavalo que se adequa muito bem, é o único cavalo que está aqui desde quando nós começamos a ecoterapia. Nós temos um 1/4 de milha, que é um cavalo já mais largo, né? Isso é da própria raça dele, mas é um cavalo que tem uma andadura muito boa também, é o Dance, um cavalo bonito também, né? E nós temos o crioulo, que é o nome crioulo, e é da raça crioula, é um puro da raça crioula. É um cavalo com conformação muito boa, um cavalo forte, que também dá um trabalho. Inclusive nós temos a charrete aqui que nós trabalhamos. Existe inclusive comprovação científica que a charrete também estimula a pessoa com deficiência. E nós usamos ele também na iniciação da pessoa que tem um medo do cavalo, um medo temporário, né? Que consegue superar isso aí. Hoje você acompanhou mais um programa sobre o trabalho de ecoterapia realizado pela APAI de Uberaba. Amanhã você vai ver o último programa sobre esse belo e nobre trabalho dos cavalos. Até lá!